Muito bem. Vamos então dar sequência a essa parte de conjuntos parcialmente ordenados e vamos ver relações de ordem em conjuntos parcialmente ordenados. Tudo isso para a gente chegar até a definição de reticulados. Muito bem. Relações de ordem significa eu ter uma relação entre dois elementos de um conjunto, dos quais eles apresentam algumas propriedades, que nós já vamos discutir. Antes de falar em relação de ordem, vamos falar em relação de equivalência. Então, R, uma relação no conjunto A, é uma relação de equivalência se R for reflexiva, transitiva e simétrica. Okay? Então, nós temos aqui embaixo, por exemplo, um conjunto S. É uma relação de equivalência, mas o conjunto T não é uma relação de equivalência. Por quê? Porque o elemento C de A não tem o elemento A de C. Certo? Isso significa que não é simétrica. E também, se nós pegarmos A de B e B de C, perceberemos que falta A de C. Por isso é que ela não é uma relação de equivalência. Muito bem, o segundo tipo é relação de ordem. A relação de ordem permite a gente ter uma hierarquia entre os elementos de um conjunto. Ordem é algo super interessante, principalmente no tratamento de dados, para que a gente possa obter os dados em uma determinada ordenação, para que a gente possa ter relações de ordem equivalentes, assim por diante. Tá? Muito bem, as propriedades de uma relação de ordem. Seja R uma relação sobre o conjunto A. R é chamado uma relação de ordem se e somente se R for reflexiva, transitiva e antissimétrica. Ok? Então vamos ver. Vamos ver um exemplo aqui ilustrativo. Vamos supor que eu tenha soldado, cabo e sargento como um conjunto de postos militares. Tá? E a relação R, definida em A, define que se x é y, que x é um posto igual ou superior a y. Então nós temos aqui em R o seguinte conjunto de acordo com esse conjunto A, o seguinte conjunto de pares ordenados. Soldado, soldado, porque a relação de ordem é reflexiva, então cabo, cabo e sargento, sargento. E aí nós temos que cabo é superior a soldado, sargento é superior a cabo e sargento é superior a soldado. Certo? Então aqui nós temos exatamente a sequência aonde nós temos que soldado é o posto inferior, cabo é o posto intermediário e sargento é o posto superior. Ok? Então, R, neste caso, é uma relação de ordem. Tá? A relação de ordem, ela pode ser parcial ou total. Mesmo que intuitivamente a gente tenha a tendência de sempre achar que as relações de ordem são totais, em termos de teoria dos conjuntos, as relações de ordem parciais são mais interessantes, são muito mais exploradas e mais abrangentes. Então vamos caracterizar cada uma delas. Uma relação de ordem é total se e somente se qualquer xy pertencente a A, o par ordenado xy pertence à relação de ordem, ou o par ordenado yx pertence à relação de ordem. Então significa que se eu tenho dois elementos do conjunto A, ou eles formam o par ordenado num sentido ou no outro sentido. Ok? Então sempre há uma relação de ordem de quaisquer dois elementos dentro do conjunto. A relação de ordem parcial diz que para ser uma relação de ordem parcial, deve existir um par de elementos x, y pertencente a A, onde
Nem o par XY pertence a R e nem o par YX pertence a R. Ou seja, na relação de ordem parcial, significa que eu posso ter dois elementos não comparáveis. Essa aqui é a ideia. Ok? Muito bem. E elas são mutuamente exclusivas, ou seja, se R é uma relação de ordem total, ela não é uma relação de ordem parcial e vice-versa. Tá? Exemplo de relações de ordem. No primeiro caso, nós temos, para, por exemplo, os naturais, a relação de ordem entre os elementos do conjunto. Então, x menor ou igual a y é uma relação de ordem total. Se pensarem entre os números naturais, sempre é possível afirmar entre quaisquer dois números qual é o menor e qual é o maior. Nesse segundo exemplo, esse símbolo significa x é divisor de y. Tá? A barra vertical significa, neste caso, a convenção usada é x é divisor de y. E essa é uma relação de ordem parcial. Por exemplo, se eu pegar os números naturais, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que o 1 é menor que qualquer... é divisor de... O 2 é só divisor dos números pares, e assim por diante. Ou seja, 2 e 3, por exemplo, não têm relação de ordem. Considerando que a relação de ordem é ser divisor de, tá? Em nenhum dos dois sentidos. Agora, o terceiro caso não é uma relação de ordem, nem parcial nem total. Por quê? Porque neste caso ela não é reflexiva. Ok? Muito bem. Para a gente ter uma ideia mais clara, visual dos conjuntos parcialmente ordenados, uma técnica que se usa com frequência, vocês vão encontrar nos livros didáticos, é apresentar um conjunto parcialmente ordenado por um diagrama de Hasse. O diagrama de Hasse, ele permite a representação gráfica de um conjunto parcialmente ordenado, e inclusive vocês encontram no material do Dave Priestley até uma formalização do que é um diagrama de Hasse. Mas para nós aqui, o que nos interessa é o seguinte: a representação do diagrama, ela tem apenas um eixo, que é o eixo vertical. Então, quanto mais alto, mais para cima, significa maior que, certo? Então, nessa representação aqui, ó, que eu tenho a relação R, x, R, y, então, se R é uma relação de ordem, não vem ao caso qual, então, se existe uma relação de ordem de x e y, nessa posição é x, R, y, então x é colocado na parte de baixo e y é colocado na parte de cima. E se coloca uma linha de ligação entre os dois. Então, quando tem uma linha de ligação, significa que x e y têm uma relação de ordem. Tá? Uma coisa interessante, em diagramas de Hasse não tem linhas horizontais, porque sempre tem que ficar claro quem é maior que quem se eu tenho dois elementos ligados. O que acontece é que se os elementos não são ligados, não se pode afirmar qual a relação de ordem entre eles. Ok? Vocês encontram em outros livros, como o livro do Paulo Blaut Menezes, lá da URGS, representação de diagrama de Hasse com setas, com linhas direcionadas, tá? Mas isso não é tão comum, pelo menos pelo que eu tenho visto. O diagrama de Hasse, dessa forma que está representado aí, é mais bem aceito nessa área, tá? Mas assim, isso é uma questão também de gosto por autor. De repente vocês encontram 2, 3, 4 livros que usam flechas e vão dizer, pá, mas é mais frequente, casualmente pelos livros que pegaram, tá? Mas assim, o que é importante? Se eu tenho dois elementos do conjunto com uma linha de ligação,
significa que existe uma relação de ordem. E essa linha não pode ser horizontal para ficar bem explícito quem é maior que quem. Certo? E como uma relação de ordem, conjunto parcialmente ordenado, ele é reflexivo, então não se colocam as linhas de um elemento para ele mesmo, não se faz um loop ali, porque isso é implícito. Tá? Quando se diz que é um conjunto parcialmente ordenado, essa parte é implícita. Tá? Muito bem. Então aqui eu tenho um exemplo de uma relação de ordem total. Vamos supor que o conjunto A tenha os números 1, 2, 3 e 4, e a relação R é uma relação tal que x menor ou igual a y. Tá? Então vocês têm aqui um diagrama que a gente até chama de cadeia, vocês vão encontrar como nome de cadeia no material do DVPS, no capítulo 1 dele, onde eu coloco 1, 2, 3 e 4 nessa posição, e eu tenho então que a relação de ordem de baixo para cima é embaixo tal menor e em cima tal maior. Neste caso aqui, o 1 é menor que todos e o 4 é maior que todos. Okay? Neste outro caso, que eu tenho um conjunto A representado por 1, 2, 3, 6, 8 e 9, e a relação de ordem S é tal que XSY significa X é divisor de Y, tá? Então, eu tenho esse diagrama aqui. Então, vocês notem que embaixo eu tenho 1. Ele é divisor de 2 e de 3, por isso tem a linha de conexão. Se eu pegar agora o 2 é divisor de 6 e de 8, mas não é o divisor de 9. Enquanto que 3 é divisor de 6 e 9, mas não é divisor de 8. Por isso que está dessa forma aqui. Tá? Então, vocês notem que, neste caso, a relação de ordem é a relação por divisor, certo? E aqui eu tenho um caso também bem interessante, onde eu tenho um conjunto parcialmente ordenado correspondendo ao conjunto potência do conjunto das letras A, B e C. Tá? Isso, então, só lembrando, conjunto potência vai ser o vazio, vai ser um conjunto formado... um conjunto para cada uma dos elementos, depois um conjunto para cada par possível e, finalmente, o conjunto inteiro. É o que vocês têm aqui, conjunto vazio, vocês têm aqui só com o elemento A, só com o elemento B, só com o elemento C, depois os pares AB, AC e BC e, finalmente, todo o conjunto. Tá? Então, se a relação de ordem W aqui é a relação de ordem de inclusão de conjuntos, que é o caso aqui, então eu tenho o vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Que o conjunto formado pela letra A é subconjunto do conjunto formado pelos elementos A e B e o outro conjunto dos elementos A e C. E assim por diante. Certo? Vocês notem que isso aqui dá para sair como sendo um cubo, onde eu tenho nessa parte de baixo o vazio e aqui o conjunto como um todo. Vocês vão ver que quando a gente falar de reticulados, esse tipo de situação ocorre. Ok? Muito bem. Para a gente falar de reticulados, a gente precisa fazer algumas definições intermediárias que vão ser úteis para o entendimento do que é um reticulado. Tá? Então, assim, nós temos aqui a definição de cota inferior e cota superior. Tá? Não se impressionem muito com matematiquês aqui, mas é uma maneira de a gente ir desenvolvendo os conceitos para que a definição de reticulados possa ficar evidente. Então, assim, a gente tem cota inferior e cota superior, que significam o seguinte. Olha, eu tenho aqui um conjunto A, eu tenho uma relação de ordem, que não veio ao caso qual seja, tá? E eu tenho um conjunto M subconjunto qualquer de A. Então, M é um subconjunto qualquer de A. Notem que é subconjunto podendo ser igual a A. Tá? Muito bem.
Então vamos ver o seguinte, como é que é a definição. Para um elemento A pertencente a A, ele é cota inferior de M, notem que M é um subconjunto de A, se e somente se, para o A pertencente a A, existe, para qualquer X pertencente a M, existe a relação de ordem de A para X. Certo? Então, a relação de ordem aqui não vem ao caso, mas o que significa é o seguinte, o A é uma cota inferior porque, para esse conjunto M, qualquer elemento de X, o A tem relação de ordem com todos os elementos de X aqui. E ele é cota inferior porque ele é menor ou igual a todos os elementos de M. A cota superior é equivalente, ou seja, eu tenho para um elemento A pertencente ao conjunto A, qualquer X pertencente a M, esse X vai ter relação de ordem com A, ou seja, vai ser menor que A. Essa é a ideia. Então a cota inferior, ela precede todo mundo de M, e a cota superior sucede todo mundo de M, no sentido de ter relação de ordem. Isso que é importante. Notem que o M e o A não precisam ser iguais, tá? Mas podem ser iguais. O que eu posso falar, estendendo esse conceito, é que os elementos de A que são cotas inferiores do conjunto M podem ser mais do que um, podem formar um conjunto. Então faz sentido, eu falei aqui, ó, cota inferior, cota superior. Então, eu posso ter um conjunto de cotas inferiores como sendo os elementos A de A, aonde essa propriedade é verdadeira, e o conjunto de cotas superiores, aonde os elementos de A, aonde essa propriedade é verdadeira. Ou seja, nas cotas inferiores é o conjunto de elementos de A, que tem relação de ordem com os elementos de M e são inferiores a eles. E o conjunto de cotas superiores são os conjuntos de elementos de A, que para todos os elementos de M, esse A é superior a esses elementos. Tá? Pode parecer um pouco confuso, tá? Mas vai fazer sentido mais adiante. Ó, as cotas inferiores e as cotas superiores constituem os limites do conjunto, segundo a relação R. Ó, as cotas inferiores são os pontos de partidas comuns para chegar a qualquer elemento de M, e as cotas superiores são os entroncamentos, são os pontos de chegada comum que podem se obter a partir de qualquer elemento de M. Certo? Nem sempre existirão cotas inferiores e superiores para o conjunto ordenado. Esse chamado aqui majorante e minorante, honestamente aí é a primeira vez que eu vejo, então assim, está registrado, mas eu não tem, por exemplo, nesta forma no material do Dave Priestley. Tá? Muito bem, então vamos fazer alguns exemplos. Olha só, vamos supor que eu tenha o conjunto aqui, 1, 2, 3, 5, 6, 10 e 15. É um conjunto ordenado pela relação E divisor D, certo? E vamos obter então um conjunto de cotas inferiores e cotas superiores para subconjuntos de A. E aqui eu tenho 4 subconjuntos, ó. M, N, T e o próprio A. Tá? Então vamos ver. Vamos primeiro desenhar isso aqui. Olha só. Por ser divisor, ó, então 1 é divisor de todo mundo, o 2 é divisor do 6 e do 10, o 3 é divisor do 6 e do 15, e o 5 é divisor do 10 e do 15. Então aqui, ó, vamos agora pegar aqui, o M sendo igual ao 1 e ao 3. O que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte. Então é o seguinte, ó. No primeiro caso, quando M é 1 e 3, que é esse aqui, o que nós temos? A cota inferior diz respeito aos elementos de A, que são menores a 1 e a 3.
conjunto de cotas inferiores, no caso, é só o 1. Certo? Vamos lá. Para o conjunto 6 e o 10, o que nós temos? Nós temos o seguinte. Para o 6 e o 10, os elementos que são simultaneamente menores que 6 e menores que 10 são o 2 e o 1, certo? O 2 e o 1. O 3 não faz parte porque ele não é divisor do 10, ok? E o 5 não faz parte porque ele não é divisor do 6. Notem que tem que ser divisor do subconjunto que está sendo tratado aqui, que é 6 e 10. Por isso que é só conjunto de cotas inferiores, é o 1 e o 2. Agora o conjunto 1. Este é fácil. Se o conjunto é só ele, então, como a função é reflexiva, o 1 é o conjunto de cotas inferiores. E quando o A como um todo, o único elemento que é menor que todo mundo é o 1. Certo? Então aqui ficou claro esses casos aqui das cotas inferiores. Ok? Agora vamos ver as cotas superiores. Vamos entender. Vamos de novo, conjunto do 1 e do 3. Aqui para esse cara aqui. Para ser da cota superior significam os elementos de A que são maiores ou iguais a todos os elementos de M. Ora, o 3, ele é maior ou igual a todos os elementos de M, e também faz parte do conjunto M, mais o 6, por essa relação de ordem, e o 15 por essa relação de ordem. Por isso que conjunto de cotas superiores é o 3, o 6 e o 15, neste caso. Agora vamos ver para o N, 6 e 10. Então vou marcar aqui o 6 e 10. Quais são os elementos que são simultaneamente maiores que 6 e 10? Ora, não tem ninguém aqui em cima. Por isso, por não ter ninguém ali em cima, que é o vazio. Tá? No caso do conjunto T, que é composto apenas do número 1, o conjunto de cotas superiores é todo mundo. Por quê? Porque o 1 está aqui e todos os que estão aqui são maiores que 1. Maiores ou iguais a 1. Certo? E, finalmente, o conjunto A. O conjunto A é composto de todo mundo aqui. Ora, mas eu não tenho elementos no conjunto A que sejam simultaneamente maiores do que 6 e 10, ou simultaneamente maiores que 10 e 15, ou simultaneamente maiores que 6 e 15. Precisaria ser simultaneamente maiores do que os 3, certo? Por isso também que é vazio. Ok? Essa que é a ideia. Vamos em frente. O que é o máximo e o mínimo? O máximo e o mínimo diz respeito a se o A é um conjunto, é uma relação, e M é um subconjunto, então o A é mínimo se o A pertence a M e para todo X pertencente a M, A tem relação de ordem com X. Então, o A pertencente a A é máximo se o A também pertence a M e ele é maior do que todo mundo, todos os X desse conjunto M. A diferença entre cota inferior e superior é que esses elementos estão no próprio conjunto M de interesse, tá? M, tá? Eles estarão quando eles existirem, eles podem não existir, tá? Então assim, quando existirem, estarão no próprio conjunto M. O mínimo de um conjunto M é uma cota inferior que pertence a M. O máximo do conjunto M é uma cota superior que pertence a M. E o máximo e o mínimo, se existirem, são únicos. Vamos voltar para esse exemplo aqui, só para ilustrar. O que vocês têm aqui,
Conjunto de cotas inferiores, aqui ó, de 1 do 3. O 1, que faz parte do M, certo? Então ele é mínimo. Notem, conjunto de cotas superiores, 3, 6 e 15. Então, para M, o 3 é o supremo, tá? E assim por diante. Vocês notam que aqui não tem. Aqui, no caso do T igual a 1, também eu tenho ó, o 1 como supremo e ínfimo, tá? E no caso do A, para esse conjunto, o 1 é o ínfimo e não tem supremo, certo? Tá? Máximo e mínimo. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Aqui o exemplo fica mais claro ainda. Ó. O mínimo é 1, porque entre 1 e 3 eu tinha só um 1 aqui. Aqui no 6 e o 10 não existe um mínimo. Por quê? Porque se vocês forem lá, olha aqui, ó, o mínimo ele não é único. Tá? Eles não têm relação de ordem entre si. No caso do T, como ele é só 1, é só 1. E no caso do A, o mínimo é 1 também, porque ele é menor que todo mundo. No caso do máximo, vocês notam o seguinte, para 1 e 3, beleza. Para esse M aqui, o 3 pertence e ele então é o máximo nesse caso aqui. Tá? E no caso do T, que é só o número 1 aqui, também é o caso. Mas, nos outros dois conjuntos, isso não acontece. Tá? Bom, então, o ínfimo supremo diz respeito justamente que o A é ínfimo de M porque ele é a maior das cotas inferiores e o A é supremo de M porque é o menor das cotas superiores. Então, é o maior das cotas inferiores é ínfimo, o supremo é o menor das cotas superiores. Tá? Então, vocês têm aqui. Certo? Então, o maior das cotas inferiores e o menor das cotas superiores. Por que tudo isso é útil? É útil porque eles vão ser úteis quando a gente quiser definir reticulados. Tá? Mas notem que o importante aqui é se eles existirem, eles são únicos. Tá? Muito bem. Então vamos mostrar aqui. Para M13, e o supremo é 3. Para 6 e 10, o ínfimo é 2 e não existe supremo. Para T igual a 1, o supremo e o ínfimo é igual a 1. E para A, o ínfimo é 1 e não tem supremo. Vamos ver aqui. Ó. Então, 1, 3, o ínfimo é 1. 6, 10, o ínfimo é 2. O que nós tínhamos antes? Conjunto de cotas inferiores, 1 e 2. Então, o 2, que é o maior desses que são menores do conjunto 6, 10 aqui, então é só o 2. No T, que é só o conjunto 1, é o 1 mesmo, e o A é o 1. E o superior? No caso do M, 1 e 3, é o 3. No caso do T, é o 1. Nos outros dois casos, não existe supremo e ínfimo. Ok? Tudo isso é útil pelo seguinte, é só para ilustrar aqui, certo? Porque nós vamos depois, vou fazer um vídeo específico sobre reticulados e vou retomar essa definição. Mas o que interessa aqui é o seguinte, seja A um conjunto, R uma relação de ordem, e é o seguinte, o R forma o reticulado em A, se somente C, para qualquer parte XY, pegos de A, para qualquer dois elementos x e y, não para, dois elementos x e y de A, existe o ínfimo para esse conjunto e existe o supremo para esse conjunto. Notem, quaisquer dois elementos de A.
Então, um reticulado é formado por uma relação de ordem definida em um conjunto, tal que todos os seus subconjuntos de dois elementos têm um supremo e ínfimo. Tá? E aí, neste caso, se diz que o par ordenado A, o conjunto, e R, a relação de ordem, é um reticulado. Assim, ó, nem todas as relações de ordem formam reticulados em um dado conjunto. Tá? Então, isso pode variar bastante. Ok? Então, aqui, ó, o que a gente tem aqui? Ó, a gente tem o seguinte. Ó, vamos supor aqui, ó, o conjunto A, 1, 2, 3 e 6, ordenado pela relação é divisor D. Então, 1 é divisor de todo mundo, 2 e 3 não são comparáveis, porque o 2 não é divisor de 3 nem o contrário, e 6 é múltiplo de 2 e de 3, certo? Muito bem. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar todos os subconjuntos possíveis, tá? Então, 1, 1, 2, que é igual a 2, 1, são conjuntos, certo? 1, 3 igual a 3, 1, 1, 6 igual a 6, 1, 2, 2, 2, 3 igual a 3, 2, 2, 6 igual a 6, 2, 3, 3, 3, 6 igual a 6, 3, 6, 3 e 6, 6. Então, analisando individualmente, a gente tem o seguinte. Conjunto de elementos para achar o conjunto de cotas inferiores. De 1, 1 é o próprio 1. De 1, 2 que tem relação de ordem é 1 também. 1, 3 que tem relação de ordem é 1 também. E 1, 6 que tem relação de ordem é 1. No caso do 2, 2. Nós temos o conjunto de cotas inferiores é o 1 e o 2. Do 2, 3 é só o 1. Do 2, 6 também é o 1, 2. Do 3, 3 é o 1, 3. Ó. Do 3 e do 6 é o 1, 3. E do 6 é todo mundo. Tá? E o conjunto de cotas superiores. Para o conjunto 1, são todos os elementos. E assim por diante. Para 1, 2 é 2, 6 e assim por diante. Ok? E aí nós temos, agora, para os mesmos conjuntos, quais são o ínfimo e o supremo? Olha só. Que é o ínfimo? É o maior das cotas inferiores e o supremo é o menor das cotas inferiores. Então, ó, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 3 e 6. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 3 e 6. E a cota superior? Eu tenho 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, desculpe, 1, 2, 3, 6, 2, 6, 6, 3, 6, 6. 1, 2, 3, 6, 2, 6, 6, 3, 6, 6. Tá? Logo, como eles existem e fazem parte, existem porque fazem parte de cada um dos subconjuntos, tá? Conjunto é A, mas os subconjuntos é só o 1, 1 e o 2, 1 e o 3, assim por diante. E sempre que a gente tem o ínfimo e o supremo, esses elementos fazem parte do conjunto, então isso constitui um reticulado. Essa, então, é a definição. Tá? Para vocês terem uma noção mais próxima do entendimento dos divisores aí, que vocês trazem de outra, por outro conhecimento de outra maneira, para achar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Então vocês têm aqui, ó, que a tabela dos ínfimos, ó, vocês têm que 1, 2, 3, 6, vocês têm, no caso, nessa combinação 1, 1, 1, 2, 1, 3 e 1, 6, vocês têm exatamente que o ínfimo é o mínimo, máximo divisor comum e o
supremo é o mínimo múltiplo comum. Vamos voltar aqui que acho que fica mais fácil. Olha só. Entre 1 e 3, qual é o mínimo múltiplo comum? O próprio 1. Entre 2 e 3, o máximo divisor comum é o próprio 1. Entre 2 e o 3 é o 1. Mas entre o 2 e o 6 é 2, porque o 2 é divisor de 6, certo? Entre o 3 e o 6 é o 3, que ele é divisor de 6. E o supremo qual é? O mínimo múltiplo comum, ou seja, olha só, entre o 1 e o 2 é o 2, obviamente. Agora, se eu pego o 2 e o 3, que é esse caso aqui, ó, o mínimo múltiplo comum é o 6, certo? Que eles diretamente não têm relação de ordem, mas então esse cara aqui é o mínimo múltiplo comum desses dois, e esse cara aqui é o máximo divisor comum desses dois, certo? Então essa é a ideia que está por trás de reticulado, voltando aqui à definição de reticulado. Então, o reticulado é o seguinte, eu tenho um conjunto A, e qualquer par de elementos desse conjunto, para cada par desses elementos, formando um conjunto, deve existir um supremo e um ínfimo que fazem parte do conjunto A. Isso é o que define um reticulado. E isso que nós vamos ver na próxima aula de quarta-feira. Por hoje é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Quaisquer dúvidas, mandem e-mail pelo Moodle, que eu respondo assim que for possível. Ok?